pessoal, hoje venho falar do último livro que eu terminei, que foi O Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. Finalmente li este livro. Como eu comentei com vocês, aqui há uns tempos eu tentei ler este livro, não correu muito bem, abandonei o livro com cerca de 80, 100 páginas lidas, enfim, uma tristeza. Agora finalmente concluí. Este era um dos livros que estava para a lista de 12 livros para 2023, portanto, mais um check num desses livros. Este livro é da Liceia, que acaba por ser uma chancela da editora Babel, que eu infelizmente não sei se ainda existe, se publica, se não. Eu tenho esta edição há bastante tempo, é em capa dura, meio que em tecido, e cá em casa temos também uma outra edição que eles também disponibilizavam ao mesmo tempo, de capa mole, que é precisamente esta aqui, Memórias de Adriano. Atualmente, nenhuma destas edições está disponível, do que eu sei. Existe uma edição do Memórias de Adriano pelas edições Leia, livros RTP, se não estou em erro, que também é em capa dura, e eu até acho a capa dessa edição bastante bonita, vou deixar aqui. Enfim, esta foi a edição que eu li. Então concluí este livro, achei-o sensacional, um livro da vida, sem qualquer dúvida. Apesar de tudo, eu entendo talvez o porquê do Hugo do passado ter abandonado este livro, porque realmente no início é um livro lento, não é, que se demora, e passo a explicar porquê, não é? Tem a ver com a estrutura que a Yourcenar decidiu escolher para este livro, e talvez não seja o livro mais empolgante no começo. Como vocês deverão saber, este livro é uma longa epístola, uma longa carta, mas eu já passo a explicar. Antes vou só dizer que o livro traz, além do romance da Yourcenar, traz também umas notas preciosas, aquilo que os editores chamaram apontamentos sobre as Memórias de Adriano, que são uma série, então, precisamente, de apontamentos que a Yourcenar foi deixando em diferentes cadernos e são preciosos. Desde logo, no primeiro apontamento, ela diz assim: este livro foi concebido, depois escrito, completamente ou em parte, sob diversas formas, entre 1924 e 1929, dos 20 aos 25 anos. Todos esses manuscritos foram destruídos e mereciam selo. Ela destruiu tudo aquilo que começou nessa fase, mas a verdade é que o sonho começou precisamente nessa altura, nos anos 20. E é sensacional pensar que uma jovem, não é, com essa idade tão tenra, tenha congeminado, tenha sonhado escrever um romance que agora é um autêntico portento da literatura ocidental do século XX. De certeza que é um dos grandes marcos da nossa literatura e o livro, talvez, que levou a Yourcenar a ser a primeira mulher a pertencer à Academia de Letras francesa. Mas isso, sem dúvida. Este livro, vou deixar ali então a outra edição que eu tenho aqui, até porque eu tenho aqui algumas marcações que gostava de discutir com vocês. Este livro, mais uma vez, como eu disse, tem as anotações, tem os apontamentos da Yourcenar, que são preciosos. E eu poderia nem sequer ter este livro em mãos. Poderíamos ter ficado sem este grande romance da Yourcenar. E ela explica aqui num apontamento que a existência deste livro foi quase uma sorte. Isto porquê? A Yourcenar terá então começado a pensar nesta obra, mas a verdade é que não deu seguimento, não é? Como ela refere, tudo foi destruído. Anos mais tarde ela foi tentando construir de novo o romance, mas nunca concluiu, nunca conseguiu levar a bom porto esse romance que ela conseguia imaginar. Depois, pelas circunstâncias da própria vida da Yourcenar e as circunstâncias a nível mundial, não é? Num dado momento começa a Segunda Guerra Mundial, a Yourcenar muda de país, passa a viver nos Estados Unidos e depois da Segunda Guerra Mundial ela recebe uma correspondência muito especial. E eu passo a ler. Em dezembro de 1948, recebi da Suíça, onde a deixara em depósito durante a guerra, uma mala cheia de papéis de família e cartas velhas de 10 anos. Sentei-me junto do lume para levar até ao fim aquela espécie de horrível inventário, depois de uma morte. Passei assim sozinha vários serões. Desatava maços de cartas, relia, antes de o destruir, aquele montão de correspondência com pessoas já esquecidas e que me haviam esquecido, umas vivas, outras mortas. Algumas daquelas folhas de papel datavam da geração anterior à minha. Os próprios nomes não me diziam nada. Lançava mecanicamente à fogueira aquela troca de pensamentos mortos, com Marias, Franciscos, Paulos desaparecidos.
Desdobrei 4 ou 5 folhas datilografadas. O papel tinha amarelecido. Comecei a ler. Meu caro Marco. Marco? De que amigo, de que amante, de que parente afastado se tratava? Não me lembrava daquele nome. Foram precisos alguns momentos para que eu me recordasse de que Marco se referia ali a Marco Aurélio e de que tinha diante dos olhos um fragmento do manuscrito perdido. Desde aquele momento, nada mais me interessou senão reescrever aquele livro, custasse o que custasse. Portanto, é uma sorte nós termos, de facto, aqui este romance em mãos. E porquê, Adriano? Como vocês puderam perceber aqui pelo apontamento, meu caro Marco, era assim que estava escrito naquela carta amarelecida já, que vinha nessa mala de correspondência da Suíça, e foi assim que permaneceu. O romance começa de facto com meu caro Marco. E este Marco é, como ela explica, Marco Aurélio, imperador romano, autor de Meditações, um livro que eu também tenho aqui em casa por ler. O grande imperador filósofo. Mas a história não é sobre esse imperador. A história é, na verdade, sobre Adriano. E quem era este Adriano? Quem foi este imperador Adriano e de onde é que vem a escolha deste imperador? Porque é este e não outro? Adriano terá nascido, pensa-se, numa província do Império Romano chamado Espanha, mais precisamente numa região próxima da atual Sevilha. Portanto, até é um imperador bastante próximo, não é? Nosso, uma vez que estamos aqui em Portugal. Por acaso não sei se alguma vez tivemos um imperador mais aqui da região da Lusitânia. Creio que não. Este Adriano terá crescido num meio bastante elevado. O pai seria senador, primo do futuro imperador Trajano, teve uma educação de excelência, fez parte então do exército, viajou por inúmeras províncias do Império Romano, era um grande amante de caça, mas acima de tudo este homem, este Adriano, era um helénico, um apaixonado pela cultura grega, acima de tudo. Tanto que esse amor à cultura grega, fez com que ele tentasse promover essa elevação, essa cultura dentro do próprio Império Romano, mesmo em Roma. E talvez tenha tido alguma dificuldade, penso que nem todas as pessoas terão compreendido os seus motivos, mas, acima de tudo, a escolha para este romance, e a Yourcenar explica aqui nos seus apontamentos, a escolha terá passado pela época em que viveu Adriano. Ora, nesta altura, e Adriano nasceu no 76 da Era Comum, portanto depois de Cristo, e terá falecido no ano 138. Esta altura é uma altura em que, apesar de os imperadores ainda serem devotos dos deuses que nós consideramos agora antigos, não é? Portanto, os deuses clássicos, Júpiter, Vênus, a sua fé talvez já não fosse assim tão arraigada. E, apesar de existirem já cristãos, ainda não haveria o culto a Cristo. Portanto, o cristianismo não era a religião do Império. Isso ainda estava a alguns séculos de distância. Portanto, para Yourcenar e para muitos historiadores, este terá sido um período interessantíssimo. Aqui uma espécie de interregno entre grandes devoções. E Adriano terá pertencido aqui a uma linhagem de imperadores considerada por muitos historiadores como a linhagem dos bons imperadores. E talvez não tenham sido assim bons, na medida em que terão participado em guerras, terão cometido genocídios, pronto, enfim, todas essas coisas. Bons porque contribuíram para a manutenção da paz, uma espécie de paz, em todo o Império Romano. E Adriano terá sido especialmente diferente porque, em vez de ter como objetivo expandir ainda mais o Império Romano, ele terá procurado manter a estabilidade do Império Romano. As próprias fronteiras que já estavam estabelecidas, em vez de as tentar prolongar, não, manter a estabilidade do Império e, acima de tudo, dotar o Império das qualidades da cultura grega que ele tanto admirava. E isso consegue-se perceber bem cedo. Aqui eu posso dizer que já na página 37 a Yourcenar começa logo a explanar a paixão deste imperador pela própria cultura grega, acima de tudo pela leitura dos livros. A leitura dos poetas teve efeitos mais perturbantes ainda. Não tenho a certeza de que a descoberta do amor seja forçosamente mais deliciosa que a da poesia. Mais uma vez, esta é uma carta no fim de vida de Adriano a Marco Aurélio, que terá sido um dos seus sucessores. Não o imperador seguinte, mas o imperador a seguir a Antonino, que foi quem sucedeu a Adriano. Marco Aurélio terá sido
aquilo que nós tivemos de mais próximo ao homem de Estado, ao governador filósofo, como terá sido imaginado por Platão na sua República. Adriano terá tentado colocar um dedo da sua influência nas gerações vindouras, daí ter escolhido Marco Aurélio. Na verdade, ele seleciona um outro filho adotivo e pede a esse filho adotivo, Antonino, futuro imperador, para adotar ele próprio Marco Aurélio, para escolher aquela pessoa para, de certa forma, garantir não apenas a geração seguinte, mas a outra geração depois dessa também. Adriano foi, então, esse imperador que procura, acima de tudo, manter essa estabilidade. E nós aqui, através do romance da Yourcenar, que é, apesar de tudo, um romance, ou uma carta, digamos assim, não sei se pode considerar isto um romance, apesar de o ser em formato de carta, é, apesar de tudo, ficcional em muitos aspectos, mas ela, obviamente, teve um trabalho exaustivo. Depois, na parte final, ela revela toda a bibliografia que utilizou e é, assim, uma coisa surpreendente. Portanto, o romance acaba por tomar forma, ou esta carta acaba por tomar forma, muitas vezes, de um registro quase telegráfico da vida do próprio Adriano. Onde é que ele estava, o que é que fez, com quem é que falou, com quem é que privou. E, de certa forma, custa, talvez, habituar-nos. No entanto, a escrita da Yourcenar eleva tudo isto. Nunca é seco, nunca é desprovido de vida. Nós conseguimos sentir o homem. E também foi como me disseram, este livro, se tivesse sido encontrado, se não se soubesse quem teria escrito este livro e se por acaso as pessoas não tivessem formas de perceber de que é determinado escrito, muito provavelmente teríamos assumido que de facto teria sido Adriano a escrever esta carta a Marco Aurélio, de tão precisa que é aqui a própria Yourcenar. É de facto fabuloso. Depois então de ela discutir todos esses aspectos da juventude de Adriano, ela começa a explorar como é que este homem terá chegado ao cargo de imperador. Mais uma vez, ele tinha uma relação próxima com Trajano, que seria o futuro imperador Trajano, mas não tinha sido propriamente adotado por Trajano. Ora, o sistema do Império Romano é um pouco diferente das monarquias que nós conhecemos agora. Aliás, não seria sequer bem uma monarquia, tinha um senado, mas a forma de sucessão era ligeiramente diferente, pelo menos aqui no tempo de Adriano. Não havia, aliás, poderia haver, mas não se deu o facto de estes imperadores terem filhos. Muitas vezes não tinham filhos. Então o que sucedia era, em vez de depender da descendência ou futuro, não é, do poder, e caso não houvesse descendência, tentar arranjar o descendente mais próximo, não é? Na árvore genealógica, não. O que os imperadores muitas vezes faziam era selecionar, dentro do seu círculo mais próximo, selecionar o homem mais capaz para governar. Isso foi feito com Nero, foi feito com Trajano, foi feito com Adriano, Marco Aurélio, enfim, foi uma sucessão ainda bastante grande de imperadores. E, na altura de Adriano, Trajano ainda não teria selecionado ninguém. Na verdade, aqui a escolha de Adriano terá tido ali um dedo, uma influência de várias pessoas. Quando Trajano morre, ainda não se sabia quem era o sucessor, mas acontece que a mulher de Trajano, a imperatriz Plotina, tinha uma afeição particular por Adriano. E então terá dito que Trajano, nos momentos da sua morte, terá escolhido Adriano para ser o futuro imperador. Enfim, alguns senadores não concordaram muito bem com isto, acabaram mortos, e isso terá feito com que Adriano, mais tarde imperador, nunca tenha sido assim muito bem recebido por essa parte, então, do Senado. Ele sempre governou com a sua autoridade, apesar de ter, então, esta personalidade de pacifista, ou pelo menos tentar manter, mais uma vez, a paz do Império, acabar com essa tendência expansionista. Ele também tinha os seus acessos de raiva. E a Yourcenar, para mostrar precisamente isso, elabora aqui um episódio em que Adriano terá cegado, num acesso de raiva, um dos seus servos e depois, sim, pedir desculpa e tentar, de certa forma, absolver-se dessa ação. Mas isso demonstra que Adriano não era aquela figura, talvez, que nós imaginemos. Seria, acima de tudo, um homem, mas um homem também da sua própria época. Diferente dos seus anteriores em vários aspectos, mas
acima de tudo, um homem da sua época e, pronto, enfim, com também alguns dos seus defeitos. Sem dúvida, um dos grandes atrativos para a leitura deste livro e para o conhecimento, então, da história do Império Romano, ou deste período em particular, é, sem dúvida, a história que se criou entre Adriano e o seu grande companheiro de vida, ou um dos grandes companheiros de vida, Antínoo. Uma história que, de certa forma, tem ali paralelos, não só com Alexandre e Hefestion, mas também com o próprio Aquiles e Patroclo. Portanto, é uma espécie de companheirismo, de um amor platónico, ou de um amor concretizado, que se vai repetindo ao longo de gerações. Começa no mito e depois tem estas manifestações, estas concretizações reais na figura então de Alexandre o Grande e depois também em Adriano. Homens que dominaram uma parte formidável do mundo, não é? Grande parte da população mundial estaria sob o seu poder. E, sem dúvida, será um dos grandes atrativos. No entanto, para as pessoas que sintam curiosidade em ler o Memórias de Adriano para, de certa forma, lerem uma história de amor, não é isso que a Eorcenar nos oferece. A forma como o Adriano descobre, entre aspas, Antínoo, que seria aqui um jovem nascido numa região da atual Turquia, apesar de tudo de descendência grega, uma província de Roma chamada Bitínia, que seria ali o norte da atual Turquia. Ele descobre um jovem, que seria então Antínoo. Aliás, ela diz assim: um jovem, colocado à parte, escutava aquelas estrofes difíceis, com uma atenção ao mesmo tempo distraída e pensativa, e eu pensei imediatamente num pastor no fundo das florestas, vagamente sensível a qualquer obscuro grito de ave. Um pouco mais à frente, subitamente, sentindo-se escutado, ou talvez contemplado, perturbou-se, recaiu num daqueles silêncios obstinados, a que não tardei a habituar-me. Esboçou-se uma intimidade. Depois, acompanhou-me em todas as minhas viagens e começaram alguns anos fabulosos. Portanto, os melhores anos de Adriano, aqui, da forma como a Eorcenar retrata, terão sido passados com Antínoo. Mais tarde, e eu espero que isto não seja spoiler para ninguém, estamos a falar de factos históricos, não é? A morte de Antínoo, a forma como a Eorcenar tenta explorar aí a morte de Antínoo é bastante subtil. Não existem dados que sustentem uma hipótese em específico. Antínoo terá falecido e existem várias hipóteses diferentes. A que Adriano suportava seria a hipótese de um acidente. Portanto, ele ter-se-á afogado no rio. A Eorcenar procura explorar aqui uma hipótese um pouco diferente, que Antínoo ter-se-á sacrificado para elevar, de certa forma, ou garantir o próprio nome, a própria imagem de Adriano na história, que, de certa forma, intensifica ainda mais a relação que estes dois homens teriam. Existe aqui uma passagem que eu depois já vos leio, em que Adriano se mostra muito, muito comovido e essa dor é tanta que ele procura que não só fique o nome de Antínoo para a história, mas procura garantir a permanência de um culto à sua imagem. Cria, na verdade, uma cidade que prestará esse culto. É uma cidade que estaria ali no Egito, também próxima então do local da morte de Antínoo, e que infelizmente até ao século XIX, se não estou em erro, teríamos ali alguns artefactos e ainda algumas ruínas dessa grande cidade que depois sim foram apagadas da história, porque, se não estou em erro, naquela altura terão usado parte das ruínas para a construção de fábricas de açúcar, coisas assim, foi o que eu li. E a Eorcenar também comenta isso, não deixa de ser triste. Não há assim grande coisa que tenha ficado dessa cidade criada por Adriano em nome de Antínoo. Mas enfim, o que eu estava a dizer e perdi-me um bocadinho no raciocínio, se realmente o leitor vai para este livro à procura de encontrar uma história de amor, desenganem-se, não é isso que acontece. Vocês têm, claro, aqui os anos passados de Adriano com Antínoo, que o simplesmente acompanhava, e depois a dor profunda deste homem. Mas em momento algum, Eorcenar descreve uma história de amor apaixonado. Não. Este imperador Adriano terá tido vários amantes, homens, mulheres. Antínoo terá sido mais um. Seria, na verdade, o seu companheiro mais próximo, aquele que ele mais estimava. Isso é
um dado assente, tanto pela Yourcenar como por grande parte dos historiadores. Eu passo a ler-vos aqui o momento da morte de Antino. A Yourcenar começa a falar de Antino mais ou menos na página 141 e ao fim de 40 páginas Antino está morto. O momento da morte de Antino é bastante triste. Mais uma vez, como eu já disse, foi encontrado junto ao rio, afogado. Aquele corpo, tão dócil, recusava deixar-se reaquecer, reaviver. Transportámo-lo para bordo. Tudo se desmoronava. Tudo pareceu extinguir-se. O Zeus olímpico, o senhor de tudo, o salvador do mundo, aluíram. E ficou só um homem de cabelos grisalhos, soluçando na ponte de uma barca. Todo este livro é de uma ternura, de uma beleza. Cada frase é construída de uma forma meticulosa e isso conseguem perceber. A Yourcenar não era uma escritora qualquer, era uma escritora que levava o seu ofício com bastante seriedade. Uma coisa que talvez não se veja já nos dias de hoje. Não tinha uma abordagem comercial, talvez, nos seus livros, especialmente neste. Talvez não antecipasse o sucesso que este livro fosse fazer. Aliás, quando ela imagina este romance, nos anos 20, ainda não teria sido publicado aquele livro que talvez é mais comparado a este, o Eu, Cláudio, do escritor Robert Graves. Este livro, infelizmente, foi publicado décadas depois do Eu, Cláudio, que é um livro que eu ainda não li, mas que quero bastante ler. Li um outro, publicado ainda mais tarde, do John Williams, escritor do Stoner, chamado Augustus, que faz algo mais ou menos parecido com isto, mas enquanto que este é apenas uma única carta dividida em alguns capítulos diferentes, o Augustus é uma espécie de coleção de documentos oficiais, com cartas, entradas de diário, portanto acaba por ser um bocadinho mais complexo na abordagem. Apesar de tudo, é um livro bem mais simples de ler do que este. Sendo que nesse, o Augustus, nós temos a perspectiva do imperador Augustus, o primeiro imperador romano. Esse livro do John Williams eu gostei bastante também, foram 5 estrelas, mas este aqui é de facto, está num nível superior, sem qualquer dúvida. Tenho mesmo muita curiosidade para ler o Eu, Cláudio, do Robert Graves. Infelizmente não tenho e já não está disponível. Penso que terei de adquirir ou em inglês, no original, ou em segunda mão. Se não estou em erro, é uma edição da Bertrand. Tudo para dizer que eu adorei este livro, achei-o sensacional. De facto, custa um bocadinho a entrar neste registro epistolar. De certa forma, é uma espécie de autobiografia em carta. É exaustivo, muitas vezes. É vocês sentirem-se dentro de um mundo que não reconhecem. Ele refere lugares, refere pessoas que não nos são familiares e, apesar de tudo, ele introduz-nos na sua própria familiaridade. E isso é formidável, que só uma escritora de excelência, só um escritor de excelência conseguiria alcançar. E ler Yourcenar é sempre um prazer formidável e fico contente de ter mais livros dela aqui ainda por ler. A Obra ao Negro é um dos que eu quero ler, está disponível cá em Portugal e pretendo adquirir um dia. Portanto, Memórias de Adriano, finalmente lido, espero reler um dia. É com essa sensação que se fica. Aliás, a frase final deste livro é uma das frases finais mais ternas, mais assustadoras, ao mesmo tempo, que eu alguma vez li. É belíssimo. Vou ler então o último parágrafo deste livro. Almazinha, alma terna e flutuante, companheira do meu corpo, de que foste hóspede, vais descer àqueles lugares pálidos, duros e nus, onde terás que renunciar aos jogos de outrora. Contemplemos juntos, um instante ainda, as praias familiares, os objetos que certamente nunca mais veremos. E agora a última frase. Procuremos entrar na morte de olhos abertos. Este perfil deste homem, deste grande cidadão de Roma, que teve uma visão e soube concretizá-la e mantê-la, mesmo nas gerações seguintes. Cá está. Fiquei com imensa curiosidade de ler o Meditações de Marco Aurélio. Digam-me se já leram esse livro. De momento estou a ler um livro completamente diferente, o do escritor Knut Hamsun. Eu não sei
se diz assim o nome da pessoa. Será que se diz? Não sei. Digam como é que se diz o nome do Knut Hamsun, escritor norueguês, vencedor do Prémio Nobel da Literatura, escritor muito controverso. Estou a gostar bastante, já tenho cerca de 1/3 do livro lido e conto falar deste livro também em breve. Digam-me o que é que estão a ler e vemos então no próximo vídeo, ok? Tchau, pessoal.